Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, nós faremos a aula número 3, né, de estatística, e nós vamos trabalhar com esse tema, né, que são as medidas de desvio central, né? É um assunto bastante recorrente no Enem, tá? Isso aí costuma cair bastante, não tanto quanto a análise de gráficos, né? Mas estatística sempre cai alguma coisinha, tá? Então é interessante você dominar bem esse assunto. E o que é esse assunto, né? São esses três aqui, ó. As medidas de desvio central são média, mediana e a moda. Vamos ao primeiro, né? Que é a média. Pessoal, a média, basta você pegar os elementos, né? Quando você tem variáveis quantitativas, né? Então você tem números, então você vai lá, soma e você vê quantos você tem e divide pela quantidade. Então a média é uma média normal que você está acostumado a fazer, né? Não tem mistério, basta você somar e dividir. Vamos ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, né, nós temos um rol, né? Foi feita uma pesquisa. E nessa pesquisa foi um grupo de jogadores de basquete. Então, em uma equipe de basquete, nós temos, então, algumas idades. Deixa eu pegar aqui meu computador. Então, nós temos aqui, ó, 28, 27, 19, 23 e 21. E a pergunta é, qual é a média da idade dessa equipe? Então, como que você soluciona isso? É bem simples, né? Você vai somar as idades de todos os jogadores e dividir pela quantidade de jogadores, no caso 5, né? O valor aqui, então, a média da idade, 23,6 anos, né? Ok? A média é muito simples, né? Vamos para o próximo, que se chama mediana. A mediana, ela é um valor que ela vem representando o conjunto central de dados. Então, a mediana, ela divide, né? O grupo, né, de resposta. Um exemplo, Enem. Você tem lá a mediana, né, que é a nota central. Normalmente, as pessoas que são aprovadas estão na parte superior da mediana. Imagina um gráfico, nós temos a parte inferior, quer dizer, as pessoas que não atingiram a média, e os de superiores ali. Então, o pessoal que está na parte de cima, as respostas melhores resultados. Então, a mediana separa, então, um grupo entre quem tem melhores resultados, quem tem piores resultados. A mediana, então, é o termo do meio, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso aí. Então, nós temos um exemplo, né? Então, numa escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54 m, 1,67 m, 1,50 m, 1,65 m, 1,75 m, 1,69 m, 1,60 m, 1,55 m, 1,78 m. E aí vem a pergunta, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Como que a gente resolve isso? É simples. Primeira coisa que nós devemos fazer é pegar o rol, né, que a gente vai chamar rol, essa relação aqui das variáveis, né, levantadas, aqui no caso a altura. Então, nós medimos aqui a altura dos jovens e tá lá. Vamos colocar ele, então, numa lista ordenada. Então, você vai colocar eles na ordem, ok? E agora nós vamos obter a mediana, que é bem visual. Você faz assim, ó. Quantos elementos nós temos aqui? Vamos contar. São 9, né? São 9 elementos. Então, nós vamos pegar o central. Qual que é o central? O quinto elemento. Então, o quinto elemento é como se fosse um pivô. Ele está no centro. Então, fica 4 alturas para a direita
4 alturas para a esquerda, que são menores. Então, o chamado mediana é o termo no meio. Então, quando é ímpar, é fácil você achar o termo no meio. Agora, se for par, o que você teria que fazer? Olhar os dois números que estão no meio, né? Ele vai dividir. Imagina aqui que esse 1,78 m não estivesse. Então, nós teríamos 8 elementos. Então, nós teríamos que pegar aqui, ó. Iria ficar 1,60 m e 1,65 m. Você teria que somar os dois, dividir por 2, para obter a mediana. Então, quando é par, a mediana é calculada. Você vai lá, pega os dois do meio e divide por 2. Quando o número de elementos for ímpar, você vai direto, pega o elemento do meio, que é chamado mediana. Mas não esquece que isso só dá certo quando você coloca a lista em ordem, tá? Primeiro coloca tudo em ordem, para depois você achar a mediana. E vamos para o último, que é inclusive o mais fácil, tá? Uma observaçãozinha aqui, ó. Quando o total de elementos for par, conforme eu havia falado, devemos tirar a média dos dois elementos centrais, tá bom? Muito bem. Agora, moda, né? A gente fala que uma música está na moda quando ela não sai da nossa cabeça, uma roupa está na moda quando todo mundo está usando, né? Então, moda é isso, gente. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, né? Conforme o nome diz, né? Moda é o que está na moda, é o mais comum. Então, sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de bimodal, que é 2, quando aparecem duas modas. Então, você teria, por exemplo, uma lista de chamada, eu tenho lá 3 Anas, Ana, Ana e Ana. Depois vem 3 Beatriz, Beatriz, Beatriz e Beatriz. Aí o resto dos alunos aparece uma vez só, ou 2 vezes no máximo, né, o nome dos alunos. Então, o que mais aparece nessa sala são Anas e Beatrizes. E elas estão empatadas. Tem 3 Anas e 3 Beatrizes. Então, isso é bimodal. Ok? Se eu tivesse Anas, Beatrizes e Felipes, por exemplo, né, que é bem comum, aparece lá um monte de nomes Felipes. 3 Felipes também. Então, está empatado. 3 Anas, 3 Beatrizes, 3 Felipes. Então, a gente fala que ele é multimodal. Eu tenho mais de um nome na moda, mais de um valor na moda. Tá? Isso vale também para valores numéricos, tá, gente? E quando não tem nada repetido, por exemplo, os exemplos anteriores da altura, né, aquele que nós fizemos agora, dos jogadores de basquete, da idade, não tem idade repetida. E no caso da altura dos alunos, também não tinha altura repetida. Então, nesse caso, esse conjunto de dados é chamado de amodal. Amodal, ele não tem uma moda, não tem nenhum elemento que se sobressai. Vamos olhar um exemplo. Tá? Então, como eu falei, ó, os exemplos anteriores não temos moda, são amodais. Agora, vamos olhar, né, a listinha de chamada aqui. Ó. Temos 8 alunos. Ana e Ana. Aí vem Cássio, Maria, Neuza, Otávio, Valdir e Xênia. Você pensava que não existisse, né, nome com X. Existe. Não é só Xuxa, não. Tem a Xênia. Ó, nome com X é difícil para cachorro. Mas, vamos lá. O elemento moda seria onde... Quais nomes repetem aí? Ana. Né? Se eu tivesse 2 Anas e 3 Cássios, a moda seria Cássio. Né? Mas como nessa lista aqui só tem a Ana repetida, ó, 2 vezes, então o elemento moda é o nome Ana. Ok? Então acabou a aulinha, pessoal, bem curtinha para não encher muito o saco. E tem um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. É um exercício lá do Banco do Brasil, né? Um exercício que caiu acho que em 2013, se eu não me engano. E você deve calcular, descobrir o valor, fazer uma continha lá, para descobrir o valor da média. Ela te dá a média, na verdade, e ele quer saber qual que é o elemento para chegar naquela média. Então, você vai ter que colocar um X lá.
Calcula a média com X, descobriu a idade, coloca eles em ordem, né? Põe o rol em ordem, né? O número de atendimentos, né? Coloca o número de atendimentos em ordem e aí você vai descobrir qual que é a mediana. Então, ele está perguntando qual é a mediana. Só que para achar a mediana, você vai ter que achar esse número de atendimentos do 5º dia útil. E a única maneira de fazer isso é somar atendimentos do primeiro dia, do segundo, terceiro, do quarto dia, mais X, que é o 5º dia, dividido por 5. E o valor vai dar lá 19, se eu não me engano, que é a média. Aí você vai calcular. Calcula lá a média certinho, né? Você vai descobrir quantos atendimentos foram feitos no 5º dia, depois coloca esses atendimentos em ordem, segunda, terça, quarta, quinta, mas em ordem, né? Coloca lá o número de atendimentos em dia, em ordem, né? E aí você vai descobrir o valor da mediana. Tá ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.